aqui com o Marduque Duarte. Marduque Duarte presente aqui ao velório, né, do Dr. João Dantas Marduque, uma lacuna, né, para a justiça, para o nosso judiciário do Rio Grande do Norte. Falecimento do Dr. João Dantas Marduque, satisfação Rádio Educadora. Boa tarde a todos da rádio. Realmente um momento difícil para a magistratura do estado do Ceará, pelo Dr. João, que há muito tempo, por sinal já era limoeiro, já era de Limoeiro, né? Tinha recebido o título de cidadão e aqui já se confundia com todos da nossa sociedade. Então a perda, e venho trazer aqui um abraço para toda a família, que realmente a gente sente muito nesse momento, e a segunda vara fica órfã nesse momento aqui, e tenho certeza que a contribuição que ele deu durante todos esses anos que ele passou em Limoeiro foi extraordinário para o nosso município. Ô Marduque, falando agora sobre política, Limoeiro, você tem sido alvo, né, de processo aqui, né, de propriedade administrativa, foi muito falado na imprensa, né? Inclusive a gente até estava lhe procurando, liguei para você várias vezes, não consegui um contato telefônico com você, e nada melhor que um momento desse para você explicar como é que está a sua situação, se cabe recurso, a situação mesmo nesse caso. Não, com tranquilidade, recebi aí a sentença, até porque isso é natural, né? Isso foi quando eu fui presidente da Câmara, em 2005, e assim, infelizmente, né, houve uma situação lá que essa licitação sumiu da Câmara Municipal. E eu não sei se naquele incêndio que houve quando o Gilvan Moura era presidente, se foi ali que essa licitação sumiu. Mas é bem verdade que depois de 88, ninguém pode fazer nada sem licitação. Mandato, não, meu segundo mandato, né? Segundo mandato. Ninguém pode fazer nada sem licitação. Então é uma sentença absurda. Porque é claro que para você contratar com o órgão público tem que ser através de licitação. E fiquei mais assim, abismado, porque todas as testemunhas foram unânimes em dizer que houve licitação. Os donos de postos vieram para cá e disseram que participaram da licitação. Gilvan Moura, que era o meu secretário, que assinava o cheque comigo, disse que houve a licitação. O contador da Câmara, né, e a comissão de licitação da Câmara, o Barão, que era o vice-presidente, afirmou categoricamente que houve a licitação, e todos disseram que talvez tivesse sumido nesse incêndio que houve. Se o incêndio foi proposital, não foi, eu não sei. Sei que essa licitação foi a única que sumiu. Por sinal, eu tinha feito uma licitação anterior para dar seguimento à coisa. Nós contratamos uma empresa de Fortaleza para fazer todas as licitações, para mostrar mais transparência, né? Então, essa licitação teve, eu fiz a reforma da Câmara que nós gastamos quase na época, se eu não me engano, quase 100 mil reais, com todos os gabinetes, né? Toda a estrutura da Câmara renovada, a licitação normal, e essa do posto de combustível que era de 20 mil reais por ano todo, para o ano todo, né? Então ela sumiu, e aí agora com a vinda de juízes aqui para Fortaleza, para Limoeiro semana passada, se você ter ideia, foram julgados na segunda vara quase 500 processos, nas mãos de 5 juízes, né? Julgados nesses dias, mano? Semana passada julgado quase 500 processos aqui no Fórum de Limoeiro. 526 foi, doutor Bessa? 526 processos. Mas o nome desse pessoal, Mário? São processos de todas as ordens, né? Civil, criminal e por aí vai. Mais juizado, né? Mas enfim, e o meu estava no meio, né? E houve essa sentença, entraram com naturalidade e vamos recorrer para o tribunal. E tenho certeza que lá no tribunal nós vamos reformar essa sentença, não tenho dúvida nenhuma, até porque as provas são contundentes, e lá no tribunal, na segunda instância, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir reverter essa situação. Mas do que esse secretário também do prefeitura na mesma situação sua, né? São vários casos, né? Eu gosto de falar do meu, até porque eu não conheço o caso dos outros, né? E às vezes, quando a gente só tem que abrir um parênteses, o seguinte, então, quando se fala em probidade, as pessoas parecem que vê que é roubo, né? E não é essa história. Essa minha sentença foi de uma licitação que sumiu. Que eles, por não ter encontrado a licitação, dizem que não foi feita a licitação. Mas não tem nenhuma situação de que eu fiquei com dinheiro público. Muito pelo contrário. Até porque, volta a frisar, a licitação maior das obras, que eu fiz na Câmara, que era de quase 100 mil reais, licitação normal. E essa é de apenas 20 mil reais para o ano todo, né? Então, assim, a gente tem que, vamos analisar, estou procurando um advogado que entenda bem dessa área, para que a gente possa
possa fazer na outra semana, se Deus quiser, a gente já entre com recurso lá no tribunal. Você acha que isso não vai criar problema nenhum para uma futura candidatura sua, não, né, Márcio? Não, até porque a decisão aqui, ela é monocrática, né? Ela não passou por colegiado, né? No tribunal é que a gente vai tentar reverter, eu tenho certeza que nós vamos reverter, continuo pré-candidato novamente, né? E tenho certeza de uma coisa, não mexi em um centavo do dinheiro público. Muito pelo contrário, se teve alguém que fez algo pela Câmara Municipal de Limoeiro como presidente, eu posso dizer que fui eu. Os vereadores atendiam o povo no meio da rua, na praça ali em frente. Todos depois da minha gestão tiveram seu gabinete, com assessor, com computador, né? Reformei toda a Câmara, criei lá a garagem digital com internet de graça para o povo. Por sinal, hoje está fechado, infelizmente está com 2 mandatos aí que está fechado. Quer dizer, eu sei o que eu fiz, né? Então, mas isso a gente não vai colocar pelo lado da perseguição. Eu não quero pensar que aquele incêndio foi proposital, eu não quero pensar que alguém extraviou essa licitação da Câmara. Eu sei que ela sumiu, tá? Ela sumiu, hoje chegou a sentença final depois de 10 anos, né? Mas assim, eu estou confiante que o Tribunal de Justiça vai reformar. Adolfo, você estava aqui em off, admirado, porque tinha outros processos mais antigos, né? De outros vereadores, é, Madu? Tem processo para todos, né? Tem probidade administrativa de outros vereadores, diversos colegas vereadores. Tem contra o Mauro Costa, contra o superintendente do SAI, tem do Eliezer, contra o presidente da Câmara. Todos os outros respondem. A questão é mais antigo que o senhor. Você ser gestor é uma dificuldade enorme. Porque às vezes um erro de tecnia, você já é dito como improbidade administrativa. E aí, o que é improbidade administrativa, o povo logo leva que se fosse roubo, né? E ainda mais aqueles que têm má vontade com você, né? Faz questão de dizer que você roubou, tá aí, foi condenado por improbidade e tal. Mas eu estou muito tranquilo. O povo de Limoeiro me conhece. Eu não extraviei dinheiro nenhum da Câmara Municipal, muito pelo contrário. Eu sei o que eu fiz pela Câmara. Então, tudo isso que eu já te falei de gabinete, de reforma geral, né, da questão da garagem digital, e tudo isso foi dentro de licitações altamente perfeitas, normais, juridicamente perfeitas. Então, para o ano a gente vai verificar isso no tribunal. Madu, quem tem outro caso aqui envolvendo seu nome, né, com o vereador, no caso daquela lei que foi criada por evento de hemofilia, na verdade, não só seu nome, mas outros vereadores, são 9, né? Como é que você vê essa situação? Na ação pública, né, civil, de improbidade administrativa também, né, Madu? Que isso? É um absurdo, doutor. Enquanto o Ministério Público olhar para todos como se todos fossem corruptos ou ladrões, e eu não vejo por aí, a classe política tem alguns que merecem respeito. Eu nunca vi o Ministério Público poder intervir numa votação de Câmara. A Câmara é um poder soberano e autônomo. Então, quem é o promotor para chegar para mim e dizer você tem que votar sim ou você tem que votar não? Isso não existe em canto nenhum do mundo. Você quer discutir constitucionalidade, você leva para os órgãos competentes. Se a Câmara Federal todo dia vota coisa que outros deputados julgam, o partido julga que é inconstitucional, eles vão para onde? Para o Supremo Tribunal Federal dizer se é inconstitucional, se é constitucional. Então, eu votei de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça dizendo que a matéria era constitucional, votei porque fui eleito para fazer o meu voto de forma soberana, sem pressão nenhuma, então o Ministério Público vai me pressionar a votar sim ou não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eu sei que não vai para frente, porque não tem lógica nenhuma. Então eu vejo assim, às vezes, eu tenho o meu jeito de falar as minhas verdades e talvez até seja perseguido por isso. Então assim, depois que eu comecei a fazer meus júris e que eu sempre atuo com muita bravura na defesa do meu cliente, e às vezes realmente fui para o confronto direto com o Ministério Público, talvez isso tenha consequências, mas não vou abrir 1 milímetro de fazer, né, da forma que eu sei fazer, que gosto de fazer. Mas isso aí, para mim, juridicamente não existe. Não existe. Tenho certeza que os vereadores todos estão despreocupados, porque nós não roubamos dinheiro público, nós apenas votamos uma lei que o Ministério Público diz que é constitucional. E aí vamos decidir o que é constitucional ou não, mas em outra instância, né? Não é lá na Câmara você pedindo cassação de 9 vereadores por improbidade administrativa. Onde é que nós estamos? Isso é brincadeira. Num país desse que está gente roubando milhões e bilhões de reais, você querer caçar vereador por causa de um voto que se era constitucional, não era por aí. Eu acho que não é por aí, não. O Ministério Público tem que respeitar as outras classes, saber que não é só o Ministério Público que tem gente honesta, tem gente séria, não. Em todos os setores tem gente honesta e tem gente séria. Então a gente não pode olhar para a classe política com o dedo no nariz achando que todo mundo é corrupto, não. E às vezes o Ministério Público, ele olha para todo mundo assim da classe política como se todos nós fôssemos corruptos. E não é assim. Então o Ministério Público tem que respeitar o vereador. Aqui nós somos cidadãos de bem, fomos eleitos, né? A maioria daqueles vereadores tem 4, 5 mandatos, todos, independente
independente de partidos, né, e de eu ter as minhas posições contrárias a eles, mas todos merecem respeito da sociedade de Limoeiro. Se não merecesse, já tinham perdido o mandato. Então já tem 4 mandatos, 5 mandatos, são pessoas que representam diversas classes do nosso município, então merecem respeito. Eu acho que o promotor se equivocou bastante nesse posicionamento dele. Maduco, houve uma recomendação do Ministério Público para que a Câmara revogasse essa lei. Foi colocado em votação, eu acredito talvez até por conta disso, né? Tinha causado esse transtorno, né? Mas é por conta disso mesmo, mas recomendação em nada é a mesma coisa, Tom. E nem recomendação ele podia mandar. O poder, a Câmara é o poder. Existem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público não poder é um órgão, tá? Então, mas nós somos um poder. Então, se ele acha que vereador não vale nada, se tem alguém que acha que vereador acaba com o poder legislativo, não tem problema. Mas enquanto tiver o poder legislativo, e esse poder legislativo também se fizer representado nos municípios, nós temos que ser respeitados como vereadores. E numa Câmara autônoma, é um poder autônomo. Todos os votos da Câmara no plenário são soberanos. Então isso não existe, nem recomendação, nem mandar a gente votar. A gente vota de acordo com as nossas consciências. Se não fosse assim, nós estaríamos na ditadura, que você mandava a pessoa votar e ela tinha que votar. Se não votasse, no dia era caçado. Não, peraí. Quem mais lutou para que a gente pudesse sair dessa ditadura foi a nossa classe, né, doutor Bessa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? O próprio Ministério Público tem pessoas valorosas, o doutor Patrick é uma pessoa valorosa, mas nesse ponto ele está totalmente equivocado. Obrigado, Maduco. Obrigado a você, um grande abraço, Tom, e dizer que é a primeira entrevista que fala a respeito desse meu caso, porque respeito você, respeito o seu programa e tenho certeza que vocês trabalham com muita imparcialidade. Um grande abraço a todos. Tá aí, conversa com o Maduco Duarte, explicando a situação dele nesses 2 casos, né? Dessa condenação, do caso aqui da Justiça e também desse problema da lei aqui do Limofolia.